há uma quase certeza de que Bolsonaro será preso e declarado inelegível assim que voltar para o Brasil. Mas por quê? É que para os esquerdistas não bastou a descondenação do seu líder maior, Lula da Silva, nem colocá-lo na presidência do país, quem sabe seguindo a receita do bolo prenunciada por José Dirceu e pelo ministro Barroso do STF, eleições não se ganha, se toma. E agora no poder, percebemos que o próximo passo dos esquerdistas é avançar mais e mais até o coroamento de seu projeto maior de dominação política, com a subjugação da nação brasileira aos seus fundamentos ideológicos, que se encerram na implantação do comunismo no Brasil. No entanto, é certo que os de esquerda ainda estão incomodados, com uma pedra no sapato, o ex-presidente Bolsonaro, que incomoda e muito. E é inegável que tudo farão para dessa pedra se livrarem. Daí a narrativa de prisão e inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para o seu sepultamento político. 4 seriam os motivos que não são excludentes, a saber: primeiro motivo para prender e tornar inelegível Bolsonaro, por golpe, mesmo tendo ele governado com subordinação à Constituição Federal, ainda que alvo de abusivas ingerências e omissão do Legislativo e do Judiciário, sem falar na farsa dos infiltrados de esquerda, quando da prática dos atos de vandalismos, no dia 8 de janeiro, com danos ao patrimônio público na sede do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Na verdade, sobre esses episódios, é o governo atual que deve explicações, consistentes apenas no oferecimento de respostas simples e diretas para o esclarecimento de indagações como: por que continuam sob sigilo oficial as imagens das câmeras que filmaram os danos promovidos por uns poucos vândalos, horas antes de os manifestantes chegarem à Praça dos Três Poderes? Por que o batalhão da Guarda Presidencial foi dispensado no dia anterior? Por que o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o próprio presidente Lula não moveram uma palha sequer para impedir as invasões ocorridas no fatídico dia 8 de janeiro? Por que o ministro Flávio Dino e o presidente Lula teriam optado pela omissão e deixar tudo correr frouxo, embora advertidos com antecedência razoável pela ABIN e por outros serviços de inteligência sobre o planejamento e suspeita confirmada de que os ditos atentados estavam prestes a acontecer? Por que o presidente Lula não quer que o Congresso Nacional apure responsabilidades por meio de uma CPI? Por que a Guarda Nacional não foi acionada para impedir as manifestações? Por que da prisão de uma multidão de pessoas, dentre elas idosos e crianças, muitas das quais nem sequer teriam ido ao local dos danos ao patrimônio público? Com a palavra o governo federal? Mas ainda assim, a prisão e a inelegibilidade de Bolsonaro vem sendo alardeada aos 4 cantos da nação, inclusive com ampla repercussão dada pela mídia paga, com falácias e mentiras. Daí o segundo motivo para prender e tornar inelegível Bolsonaro: por genocídio. Mesmo tendo o ex-presidente Bolsonaro promovido a distribuição de bilhões de reais a governadores e a prefeitos municipais para salvar vidas com o combate ao coronavírus, Covid-19, ainda que a própria Procuradoria-Geral da União tenha arquivado a denúncia de genocídio, mesmo tendo a ONU deixado de dar seguimento às tais denúncias de genocídio por falta de evidências?
por respeitar o direito à liberdade individual de escolha de cada um entre ser ou não ser vacinado? Por defender que a gestão de uma doença não deveria ser feita por instituições globalizadas, mas sim com respeito à capacidade do médico de cada paciente? Como visto, essa parece ser a tática da esquerda: vencer pelo cansaço e pela insistência de narrativas. E com essa lógica, sustentam o terceiro fundamento. Terceiro fundamento para prender e tornar inelegível Bolsonaro, por atos antidemocráticos. Mesmo tendo o presidente Bolsonaro ponderado para a não realização de bloqueios das estradas, no que foi atendido pelos caminhoneiros, por pedir que os movimentos sociais pela democracia fossem sempre pacíficos e ordeiros com respeito às leis e à Constituição Federal. Por último, o quarto fundamento, que de tão surreal é o meu favorito. Quarto motivo para prender e tornar inelegível Bolsonaro: por ter sido incompetente e injusto. Mesmo tendo transformado o Brasil em um país próspero, por um governo que era composto de ministros técnicos, limpos e competentes, sem indicação de partidos políticos, por defender, acima de tudo, Deus, pátria e família, por proporcionar meios para o crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, por alcançar inflação menor que a de alguns países europeus e da América, pela primeira vez na história, em 30 anos, por atingir uma receita fiscal maior que os gastos públicos, por manter o preço da gasolina abaixo de $1, pela redução da taxa de homicídio de 60 para 40 mil ao ano? Ou foi pela implantação do PIX, que movimenta até $200 bilhões por mês, sem taxação, e assim promove a circulação de riqueza em favor de todos? Pela produção recorde de grãos? Por zerar e diminuir a tarifa de muitos impostos? Por tirar da informalidade vendedores ambulantes e outros trabalhadores, ao viabilizar meios legais para se tornarem microempresários individuais, MEI, com facilidade, sem burocracia? Por diminuir a fome e a miséria, com o aumento do Auxílio Brasil e ampliação dos beneficiários? Por despertar nos brasileiros o amor pela bandeira nacional e pela pátria, com civismo? Por administrar o Brasil com responsabilidade, zelo e sem corrupção, e evitar a saída de bilhões dos cofres públicos pelos ralos da Lei Rouanet? Por fechar os cofres públicos para uma imprensa comprada, com raríssimas exceções, a qual, por retaliação, formou um consórcio midiático poderoso para a narrativa de desconstrução do governo, com a utilização de notícias nocivas e com distorção dos fatos? Estes seriam os motivos para a prisão e a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro? Ou existe algo atrás das cortinas do poder que não consigo enxergar? Peço a você que me ajude a encontrar respostas. Compartilhe e se inscreva no canal. Deixe o meu abraço.